Olá, Câmara Debate e mais uma edição aqui pela TV Câmara para tratarmos de um assunto que vem afetando muitas e muitas famílias por esse país afora. Recebendo Robson Robim, coordenador geral da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e o vereador Rafael Amaral. O coordenador que veio a Pelotas a convite do vereador Rafael Amaral, justamente para participar do primeiro Fórum Regional contra as Drogas. Um problema que vem aumentando, que vem ganhando proporção. É Pelotas, é região, mas o país afora vem sendo afetado. Robson, prazer em tê-lo aqui na TV Câmara. Muito obrigado, um prazer. Eu costumo dizer assim, ó, droga e sociedade vão viver ad eterno, juntos. Isso tem que ser bem compreendido. As drogas vêm dos farmacos, vêm do desenvolvimento da própria espécie humana. Droga não é uma coisa necessariamente ruim. Existem algumas drogas que a relação custo-benefício desautoriza utilizá-las. E é isso que a sociedade tem que equalizar. A sociedade estabeleceu e admitiu fazer uso de álcool. E ela não entrou muito profundamente em todas as nuances disso. Hoje o país vive um caos com relação a beber e dirigir. Quer dizer, está comprometendo a segurança, comprometendo nossas pessoas queridas, comprometendo nosso lazer. Então, com essa fala, assim, para chamar a atenção, mostra o que nós vamos fazer, o que o país está desenvolvendo. Nós precisamos ter uma política sobre drogas. E ter uma política sobre drogas significa, nós não vamos proibir as pessoas de tomarem uma cerveja, mas nós vamos regular esse comportamento. Porque logo quando se fala em drogas, as pessoas fazem uma ilação direto com os entorpecentes. Perfeito. E eu, de caso pensado, eu comecei assim para te fazer esse contraponto. Que essa é a importância. Esse é o primeiro equívoco, inclusive que regeu a nossa política por muito tempo, e não do Brasil, do mundo. Nós começamos a abordar a droga pela ótica, pela lógica das drogas pesadas, pelas drogas proscritas, maconha, cocaína, crack, LSD. E isso é um erro conceitual. Droga é o sal de cozinha, droga é o açúcar, droga é a cafeína que a gente administra o café. A droga está inserida na nossa vida. Muitas delas, o açúcar, o sal, né, não são substâncias psicoativas. Então, quando nós começamos a ir para as drogas proscritas, as drogas proibidas, nós estamos falando de substâncias que são drogas, como enquanto classificação química, né, como o sal, como o açúcar, mas elas são drogas de uma classificação específica porque elas são psicoativas. Elas, dentro do organismo humano, elas alteram o comportamento. E é aí que começa a regulação delas. Na medida que tu ingere uma substância e ela altera comportamento, essa substância tem que ser vista com mais vagar, com mais responsabilidade. O vereador Rafael Amaral, até porque depois deixa eu fazer uma provocação para o coordenador Robson Robim, o programa é Crack é Possível Vencer, porque especificamente a questão do crack, o controle fugiu um pouco, a autoridade pública não estava pronta, o senhor já responde, mas eu quero inserir na nossa conversa o vereador Rafael Amaral, que discute na região o problema da droga, e aí tem a droga lista, tem a droga ilícita, mas todas têm uma consequência para a sociedade. Obrigado pela presença, vereador Rafael Amaral. Antes de tudo, Edson, agradecer a presença do Robson Robim. A agenda dele não é nem um pouco fácil. A dificuldade são 5 mil municípios, são 5 mil prefeituras, são mais de 5 mil câmaras de vereadores no país afora. E nós conseguimos trazer a Secretaria Nacional de Combate às Drogas para Pelotas. Isso mostra que é o trabalho diferenciado, de buscar soluções. Não só ficar em casa reclamando, tem que buscar as soluções. Eu levantei, antes de procurar a Senage, que 70% dos homicídios ocorridos na nossa cidade, em 2012, tem a ver com a drogadição. Eu visitei o Presídio Regional de Pelotas. 80%, para as pessoas entenderem, 80% de quem está no Presídio Regional de Pelotas tem a ver com a drogadição. Então, quer dizer, a droga é um problema. Só que não é um problema só da nossa cidade de Pelotas. É um problema de Canguçu, de Arroio do Padre, Piratini, o qual nós discutimos com vários vereadores, vários prefeitos que a gente tem contato, e todos sabem que nós temos que se unir para discutir o problema. Porque aquela pessoa que acha que o problema que não é dela, que ela vê assim, meus filhos estão criados, meus netos estão bem encaminhados. Só que não se dá por conta que a pessoa que está no ânsia de usar a droga, naquela ansiedade louca de usar a droga, entendeu? Na hora de querer usar, se ele tiver que tirar a vida
de uma criança, de um pai de família, ele vai fazer. Ou tirar a sua própria vida. Então a ideia é o quê? É trazer a Secretaria Nacional de Combate às Drogas, com o programa Crack é Possível Vencer, o qual o prefeito Eduardo já assinou, através dessa nossa corrente, de assinar o programa, e nós trazer as políticas públicas do governo federal para fazer esse grande debate. E nós criamos uma frente parlamentar de combate à drogadição, que vai discutir em todas as câmaras de vereadores da metade sul do estado o problema da droga em cada seu município. Acho que foi um grande avanço, porque nós não discutimos isso há 10 anos atrás. E hoje nós estamos passando o que nós estamos passando. 80% do nosso presídio é por causa da drogadição e 70% dos assassinatos em 2012 tem a ver com a drogadição. Então nós temos que saber que a droga é um problema nosso também. Certo. Quando a gente fala 80% dos casos são motivados pelo uso de droga, e isso está inserido a forma como o álcool está sendo ingerido, principalmente hoje o jovem, né, tem sido um problema muito sério, tem se identificado muito, né, o aumento da forma como o jovem se motiva para suas festas, para o momento de lazer com a utilização do álcool, mas também pelos entorpecentes também. Os entorpecentes, na verdade, chega um momento que o roubo já faz parte, né, do dia a dia. Isso, colegas nossos, eu tenho um colega meu que saiu da CAEX há poucos dias atrás, e ele fala hoje que ele roubou muito para poder sustentar o uso da droga. E era concursado, pai de família, 2 filhos. Então, quer dizer, a droga, ela te leva, não é, quando fala em prisão, não é só o tráfico, o roubo leva a isso. E daqui um pouco tá devendo pro traficante. E aí tu tem que pagar o traficante, senão ele vai matar a ti ou alguém da tua família. Então, assim, ó, os 80% do hoje que está no regional de Pelotas tem a ver não só com o álcool em direção, mas sim todo tipo de drogadição. Quem é a vítima? A vítima somos nós. Mas quem é? Porque nós falamos, bom, tem o traficante, ele é vítima também. Porque se nós levantarmos essa questão, a sociedade daqui a pouco vai reagir de uma forma comum. Edson, como eu já tinha comentado isso, eu vou à frente do debate. E conversei já com um traficante, né, de um determinado bairro da nossa cidade, e ele falou que começou a trabalhar para o traficante que foi assassinado, que ele tomou o lugar da boca, aos 10 anos de idade. Né? E dos 10 anos o traficante morreu, ele tinha 16 anos. E hoje ele é o dono da boca. E quer dizer, ele mesmo sabe que no máximo ele vai viver mais 5 anos. Porque alguém vai matar ele para tomar a boca dele. Na verdade dele, ele conta, Rafael, eu gostaria muito de poder ter estudado, mas meus pais me abandonaram, eu fui criado pela minha avó, com mais 5, entendeu? Quando eu vi, eu já estava, desde os 10 anos, sendo usuário de droga e traficando com traficante. Esse caminho não tem volta, Robson? Não, esse caminho tem volta. Tem volta? Tem volta. Crack é possível vencer. Então, a primeira coisa, o governo adota essa postura não é por acaso. O governo federal prima, e a minha secretaria tem esse mandato dentro da estrutura do Ministério da Justiça, nós primamos por rigor científico. Nós primamos pela palavra bendita, adequada, a palavra que é mais eficaz para ser dirigida ao público, à nossa sociedade, ao cidadão. Então, primeiro, nenhuma mensagem pode ser de desesperança. Então, nós temos um cuidado com a cor da propaganda, a cor do folder. É uma cor de vida, uma cor alegre, uma cor que brilha. E não o preto. Porque no primeiro momento era o contrário, né? Era aquela coisa... A pedagogia do terror que a gente chama. Exatamente. Não, o governo federal... E veja bem, não é o governo federal porque alguém sonhou isso ou que criou em cima da perna. As pessoas têm que entender que há trabalho técnico-científico. Quem me diz a cor são pessoas que estudam esse processo. Quem me diz qual é a melhor expressão são pedagogos, são professores, são estudiosos, são pesquisadores. Então o que nós estamos devolvendo para a sociedade como política pública é algo verificado, é algo testado, são conhecimentos validados. Isso é uma primeira grande mensagem que a gente tem que deixar para o nosso público. A responsabilidade do governo não é achismo, não é empirismo. Nós trabalhamos com qualidade científica, técnica, envolvendo pesquisadores do Brasil todo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina, da UNB, da Unifesp São Paulo, da Universidade Federal da Bahia, e nós estamos desenvolvendo centros de referência pelo país afora. Ou seja, hoje o Brasil vive um momento onde o governo federal, em parceria, em acordo de vontades com os governos estaduais e agora descendo aos municípios acima de 200 mil habitantes, nós vivemos literalmente um momento de difusão
ampla difusão de conhecimento técnico e científico sobre droga, na mais alta e mais, digamos, ampla espectro, para policiais, para profissionais de saúde, para profissionais da assistência, para aquelas pessoas que mexem com fé, para professores da rede pública, para líderes comunitários, para as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção do Acidente, para juízes, para promotores, ou seja, todo o elenco, todo o arcabouço, não só da persecução penal, mas da saúde, da assistência, da prevenção, está sendo objeto de empoderamento teórico e científico. Para quê? Para passar segurança para a população, para ensinar, para não deixar as pessoas inseguras para tratarem do tema. Essa sociedade ela não está pronta para enfrentar esse tema, porque quando ainda se discute a droga, e especificamente o crack, é um caso de polícia ou de saúde pública, tem visões diferentes. Nós estamos falando da questão do traficante, que é a vítima da sociedade, mas tem as pessoas, as famílias que são vítimas e consequência do tráfico. A sociedade não estava pronta para isso, a autoridade pública, a estrutura, o Estado não estava pronto para isso? Por um bom tempo, nós temos que entender o seguinte, eu não gosto de gastar energia procurando culpados. Acho que é uma energia mal gasta, a gente ficar procurando culpados. Quem trouxe o Brasil até agora tentou acertar. Quem trouxe qualquer instituição até agora fez o melhor que pôde. Então, louvemos isso. Teve esforço, teve trabalho. Agora, foi o melhor esforço? Foi o mais acertado? Não. Tivemos pecados nessa caminhada. Pecados de ordem conceitual. Deixa eu só colocar um adendo, mas ela propagou de uma forma que ninguém esperava? Talvez isso tenha surpreendido? Exato. Exato. Nós não fomos eficazes. E aí se propagou de uma forma para além do esperado. Por exemplo, assim, vamos falar do crack. Inicialmente se dizia que era uma droga barata e de pessoas menos assistidas economicamente. Mentira. Nós temos qualquer nível de grau social, falando economicamente, né? De graus de população economicamente classificada, temos do rico ao pobre. Né? As comunidades terapêuticas atestam isso, hospitais gerais que internam, psiquiatras, todos atestam isso. Ela não conhece camada social, certo? Por quê? E aí isso revelou a compreensão mais clara do problema. São seres, aí nós já começamos a fazer a distinção que tu, com muita propriedade, nos provoca. Não estamos falando de traficante. Quando muito, estamos falando de um dependente químico que, por vezes, faz um pequeno tráfico para se manter. Vamos limitar a esse universo. Ou seja, de qualquer forma, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa ali, né, cometendo um crime ou não, mas dependendo da droga. Essa é a classificação que nós temos. Então ele é dependente, ele usa, mas numa classificação técnica chamada dependência. Ele não consegue viver sem a droga já coordena todas as atividades, já preencheu a vida dele sobre todos os aspectos, depaupera a vida dele e o remete a qualquer consequência, e cometer crimes, delitos e etc, etc. Então ele tem uma saída. Tem tratamento, as técnicas têm aumentado, há pesquisadores dedicando suas vidas a esse processo. É possível vencer. É trabalhoso, é multidisciplinar, não é só para o profissional de saúde. Estamos agora eu costumo reverenciar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele tem fundamentos e princípios universais, é um grande processo, é um grande processo de saúde que o Brasil vive. Esse programa é premiado no mundo todo. O que nós temos que fazer? É aprimorá-lo. Ele, enquanto estratégia, é próximo da perfeição. Implementá-lo na prática, no seu exaurimento, é que é um grande desafio. Né? Exige recursos, exige profissionais, exige infraestrutura. Agora o Brasil está conjugando um novo sistema. O SUS está na massa do sangue, como costumo dizer. Qualquer pessoa, qualquer cidadão compreende, alcança o SUS e tem as melhores expectativas do Serviço Único de Saúde. Qual é o grande sistema que foi criado do governo Lula, o mérito do governo Lula? Que é um sistema fantástico e que é fundamental, porque ele era o limite do sistema de saúde. A saúde te desintoxicava, te tratava. E o dia seguinte? E de onde tu veio? Então nós estamos falando do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Eu vou dar um exemplo. Eu sou policial de origem. Hoje estou coordenador, mas a minha origem é a Polícia Federal. Eu fiz milhar de busca em local de crime. Milhar. Tava lá a droga, eu me tornei um especialista, meus colegas, de buscar a droga, apreendê-la, juntar provas, etc, etc. Mas eu não tive o preparo, à época. E aí nós estamos falando das falhas que nós cometemos, né, nós brasileiros.
Eu entrava lá e não via que eu prendia o traficante e ficava lá uma senhora, às vezes gestante e com um menor já de colo ou de 4, 5 anos. A sogra vivendo em regime de dependência. Um primo que veio do interior também, chegando na capital e homicidiado ali naquele contexto. Eu tiro o traficante, que é o que está sustentando aquilo ali. O que fica? Um quadro de vulnerabilidade. Qual é a tendência lógica, que é uma marca do tráfico? Sucessão. Ou a mulher assume os negócios, ou o primo assume os negócios, ou ambos. Isso acontece Isso é a prática recorrente no mundo. Eu vi isso pelo mundo. Ou seja, se não entrar a rede de assistência imediatamente após a prisão, vamos prendê-lo, vamos tentar ressocializá-lo, vamos tirar ele daquela traficância, mas e aí? Aquele quadro de vulnerabilidade permanece. E aquele quadro de vulnerabilidade não tratado, se o Estado não intervém, é dali que acontece a chamada sucessão no tráfico. A mulher toca os negócios, sogra toca o negócio. Só para completar, certo. Então hoje há uma inteligência, houve um estudo de todo o processo que envolve a drogadição e se chegou à conclusão que sem o papel de um assistente social intervindo, vendo se é o caso hoje, nós temos, por exemplo, a possibilidade de Bolsa Família, por um tempo assistir aquela pessoa economicamente com um mínimo de dignidade, verificando os filhos, fazendo uma pressão no bom sentido, uma visita, colocando aquela pessoa sob um regime de Estado, dizendo que ela tem que colocar os filhos na escola, senão ela não vai concorrer a aquele programa, ou seja, criando uma situação de emprego e renda, ou seja, a questão da ressocialização, da reinserção social. Como é que tu vai reinserir uma pessoa em qualquer situação, seja de usuário, de dependente de droga, ou seja, uma pessoa que esteve envolvida com crime, se ela não tem profissão nenhuma? Ou seja, a possibilidade dela recair, se nós falarmos de um dependente, de voltar a usar droga, ou de uma pessoa que esteve envolvida com crime, de reincidir no crime, é muito grande. Por quê? Porque ela não tem perspectiva. Então, o que nós temos que hoje ter olhos é que o Brasil está inaugurando um momento onde ele busca dotar de infraestrutura os municípios, de saúde e assistência também, para completar as necessidades dessa cadeia, desse ciclo. Porque senão nós não interrompemos o ciclo. Nós irmos lá, desintoxicarmos a pessoa, darmos bons serviços de saúde, ela ganha as ruas depois disso. Ela ganha as ruas e cadê a perspectiva? Se o quadro de vulnerabilidade, por exemplo, a levou a usar droga, se nós não revertermos aquele quadro, ela volta para aquele quadro. E volta para aquele quadro, volta a usar droga. Eu sei que vocês estiveram hoje visitando Pelotas, Hospital Espírita, mas nós vamos mencionar agora no segundo bloco, depois do intervalo, mas como ter acesso, porque ainda há uma dificuldade para esta recuperação. Muitas famílias buscam a estrutura de saúde pública, é um tratamento relativamente caro para o Estado, difícil para quem tem que arcar, e muitas vezes tem as famílias que são menos abastadas, e tem esta dificuldade de financiar. De que forma fazê-lo? Nós vamos discutir depois no segundo bloco do Câmara Debate aqui na TV Câmara. Dionei vem sempre de longe. Renato mora na praia, mas nunca escutou o barulho do mar. Aqui, cada criança descobre que é capaz de aprender. Para os alunos das escolas municipais de Balneário Camboriú, o surf também faz parte da educação. Na água tu não vê a diferença. A cada onda, tu tá tentando superar o seu limite. Tanto os portadores de necessidades especiais, como qualquer outro, têm as mesmas dificuldades. Ele se sente igual aos outros, que é realmente o que deve ser, né? Na praia ou na sala de aula, todos aprendem juntos. A língua de sinais faz parte do dia a dia nas escolas. Ele me ensina algumas coisas, eu ensino pra ele. É muito legal a gente aprender juntos. Inclusão, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Adote essa ideia na sua escola. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Retornando com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara, conversando com o vereador Rafael Amaral, que propôs em Pelotas a realização do primeiro Fórum Regional contra as Drogas,
recebendo o Robson Robim, coordenador-geral da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. E agora, no intervalo, eu lembrava, durante essa semana eu estive no hospital público da cidade e eu vi o seguinte relato. Sabe aquelas coisas que a gente fica ouvindo, né? E uma senhora dizia assim, comentando com uma outra senhora: o meu filho é usuário de crack e eu acorrentei. Chamaram uma autoridade da segurança pública. Essa autoridade esteve na minha casa e disse: a senhora não pode acorrentar. E ela disse: mas o filho é meu. Ele disse: mas a senhora não pode. E ela, então, atendendo a autoridade policial, ela desacorrentou, ela libertou o filho. Ela disse, 2 ou 3 dias depois, a autoridade policial volta na residência dela, isso foi no Dunas, aqui em Pelotas, e diz: o seu filho roubou, assaltou. E ela disse: viu, eu falei, relatei para vocês que ele estava acorrentado para que isso... Eu estou trazendo este caso que deve ter milhares e milhares pelo país, né? E é um exemplo do que acontece. E aí entra a questão do acesso ao acesso ao atendimento. Vocês visitaram, inclusive, o Hospital Espírita, que tem uma função daquele primeiro atendimento. Como é que foi essa visitação, a conversa? Como é que dá para ampliar a partir do programa, vereador? Eu já conhecia o trabalho do Hospital Espírita desde a época que eu era assessor do deputado Afonso Ram em Brasília. Ele se mantém fazendo milagres, né? Na verdade, o SUS não aumenta o repasse há mais de 20 anos. Hoje, o usuário que está sendo lá tratado, o SUS paga R$ 49,70. Isso tem que pagar medicação, que a medicação que é uma das medicações custa R$ 145. Hotelaria, alimentação são 5 alimentações diárias, né? E mais equipe médica. Então, digamos, o SUS paga R$ 49,70 e o custo só do medicamento é R$ 149. Então, quer dizer, não tem o que fazer. É sempre um negativo. Nós levamos a Senad, eu levei os diretores do Hospital Espírita na Senad. A Senad nos abriu as portas do Ministério da Saúde já para debater o assunto. Só que é o principal problema. O Hospital Espírita, antigamente, há 10 anos atrás... Esse dado para mim foi alarmante, mano. Há 10 anos atrás, há 10 anos, eu tenho 30, eu tinha 20, né? Há 10 anos atrás, tratava 70% era leitos psiquiátricos. 70%, da totalidade de 100%. 30% era álcool e maconha, 10 anos atrás. Hoje, virou que 70% dos leitos é álcool e drogas, inclusive principalmente o crack, e os 30% é leitos psiquiátricos. Quer dizer, 10 anos, uma década passou, e não se discutiu o assunto, e nós temos hoje a inversão. Então, assim, o que precisa? O Hospital Espírita, eles entendem que é o primeiro tratamento da desintoxicação. Depois deveria ir para um CAPS, ou por uma entidade terapêutica. O problema é que a entidade terapêutica passa dificuldades enormes para o tratamento, pois agora o programa Crack é Vencer reconhece, e aí mostra o grande passo, as entidades terapêuticas, e os CAPs precisam ser melhor estruturados. Então nós temos que melhorar a rede. E a presença do Robson Robim aqui em Pelotas é para tratar esse assunto e os investimentos nas entidades terapêuticas que podem fazer um tratamento, né, no seu lado, e também reconhecer o Hospital Espírita como o primeiro passo. Né? Quem conhece a realidade, gostaria que as pessoas conhecem essa realidade, que lá tu vê o filho do rico e o filho do pobre junto. Então, assim, meu amigo, a droga, ela está em todas as camadas sociais. Agora, se nós tivéssemos que hoje anunciar, olha, a Secretaria Nacional, a Senad de Política sobre Drogas, vai fazer um cadastramento e ofertar o número de vagas. Eu exagero se eu disser a fila é enorme e imensurável, coordenador? É pro lado do milhar. Do lado do milhar. Na linha do que o nosso vereador Rafael sustenta, e é muito importante, as pessoas têm que ter presente o seguinte: nós temos que ter pé no chão. Política pública, ela é o possível no momento. A gente não pode cobrar o ideal na instantaneidade. Vai demorar, nós vamos ter esses próximos anos, o sistema vai se reestruturar, vai se ampliar. Exemplo, nós já temos os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial. Essa política já se perfeccionou nos municípios.
obra do Ministério da Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial. Ele se especializou em algumas coisas. Tem o CAPS-I, tem o CAPS-AD, que é de álcool e droga. Ele já existe. O que nós estamos reconhecendo? Nós, governo federal, só que esse reconhecimento não é só a nível de governo federal. Os estados têm que aderir, pactuar e se comportar de acordo, porque eles têm corresponsabilidades. Por sua vez, isso é instalado num município. O prefeito, o Poder Executivo também tem corresponsabilidades nessa pactuação federativa, tem que contratar profissionais, tem que providenciar o local, tem que pagar a água, a luz, o telefone. E o que nós estamos propondo, governo federal? Na nossa responsabilidade. E isso eu estou falando, mas na verdade quem está executando essa ação é o Ministério da Saúde. Certo. Os CAPS-AD se transformarão, uma coisa que parece óbvia, né? Mas não era, em 24 horas. Ou seja, é uma cultura nova também na área de saúde. É uma cultura que demanda profissionais 24/72, ou Mas outro é isso regime. imediatamente porque o crack se tornou uma grande epidemia no país, né? A velocidade possível. Essas coisas estão se implantando agora no país. Eu estou te dando notícias que não vão tardar a chegar a 2 anos, não. Eu estou te falando que agora, ao longo de 2013, muitas dessas estruturas vão se ampliar e começar a funcionar em 2013. A presidenta deu ordem para que isso aconteça, né? Eu quero que as pessoas estejam atentas a isso. As pessoas que eu quero dizer, os nossos cidadãos que demandam disso, e aqueles cidadãos estratégicos, juízes, promotores, políticos, prefeitos, do executivo, do legislativo, de todos os poderes, sociedade civil, professores, profissionais de saúde, porque nós precisamos de uma grande adesão a essa causa. O senhor é a favor, porque muito se discute a questão da internação compulsória. Ela é extremamente complexa, essa decisão. A bem da verdade, num rigor técnico-científico, já existe há muito tempo. Tem situações avaliadas por um profissional de saúde, um psiquiatra, que acompanha um paciente, num dado momento aquela pessoa perde total controle sobre a sua vida. Isso já existia. O que se deu hoje foi ênfase, deu-se uma pauta específica, se deu um espaço para essa discussão. Mas o que as pessoas têm que acreditar é no que esses profissionais técnicos e estudiosos dizem, e não no que elas acham. Às vezes tem situações que tu gostaria de internar, mas o psiquiatra vai dizer, mas não é caso de internação, é caso de medicação e acompanhamento. A internação vai tirar leito de quem precisa e pode até complicar, certo? E ele tem capacidade para analisar isso. Uma coisa que nós temos que combinar, eu não estou negando essa possibilidade, mas estou dizendo que essa panaceia de que tem que internar todo mundo, nós temos que ter cuidado. Porque eu vou lhe dizer o que está acontecendo, o que acontece. Relato de psiquiatras de CAPS, relato de pessoas de Rio, São Paulo, com quem eu cotidianamente convivo, né, em debates como esse. Eles me dizem, Rubim, eu entrevisto o usuário de crack. Quantas vezes já foi internado? 70. Não foi 7. Quantas vezes já foi internado? 85 vezes. Porque você não vai manter aquela criatura internada a vida toda. Você interna, desintoxica e ele não existe tratamento eficaz sem voluntariedade do paciente. E ao mesmo tempo, e a família, como é que fica nessa questão? Porque a gente está falando muito do fundamental, paciente. fundamental. Mas a família ela acaba sofrendo, né? É que mais sofre. Sofre, tem que ser acompanhada. Muitas vezes o tratamento tem que ser coadjuvante à família. E aí entra tanto a parte de saúde como a parte social. Por isso que eu refiro, não há solução sem o equilíbrio entre saúde e assistência social. Né? Quando nós estamos falando de nível de tratamento, isso é muito importante, mas eu queria enfatizar. Então a internação compulsória, ela episodicamente se admite, mas não como uma política pública de largo espectro. Sim, Por quê? Porque se a criatura não adquirir consciência que ela quer se tratar e adquirir consciência do seu problema, o tratamento não será eficaz. É porque muitas vezes a família, ela busca esse recurso porque ela chega num momento ela está totalmente desestruturada, desesperada. Né? Ela vê como solução imediata a terceirização do problema, que é, na cabeça dela, uma internação. Né? Isso, vamos falar de política pública. Quem está no problema está na emoção, não na razão. Certo? Ele está pressionado, está doente junto. Exatamente. Então ele quer uma solução emocional, porque está desesperado. E nós somos sensíveis a isso. Agora, do outro lado, nós temos que combinar. Os profissionais de saúde, a estrutura de saúde tem que ser apaixonado pelo tema como nós somos, como o pai é apaixonado pelo filho. Mas a paixão desse profissional é uma paixão fria. Ele tem que fazer o que é correto, não o que o pai quer.
Não o que daqui a pouco a imagem sugere que se faça. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso é difícil dizer, o cidadão tem que entender, né, que não pode ser uma panaceia sair internando todo mundo, prendendo todo mundo a propósito. Não, nós temos que medicar, admite-se uma internação para desintoxicar, admite-se que essa pessoa tem que ficar recolhida a um hospital geral, né, depois, mas nós temos que admitir que só há cura e progresso se nós evoluirmos para que essa pessoa esteja, moto próprio, buscando também, ela conscientemente buscando essa cura. Senão nós não temos tratamento eficaz. E tem o pós também, né? Porque muitas vezes esse paciente é tratado... Preconceito. O preconceito que se torna quando ele tem que Esse retornar ao mercado, né? E aí cresce de importância o movimento do nosso vereador. O que eu consegui? Conscientização da população, conscientização das forças de Pelotas. Se nós, sociedade, não revermos nosso conceito e nós, sociedade, não apoiarmos o Hospital Espírita, se nós não tivermos organizações não governamentais para além das governamentais, só ficar esperando pelo poder público, se nós não gostarmos dos nossos filhos, se nós, famílias, não nos fortalecermos, se nós, famílias, não começarmos a entender esse problema, não tem solução. E se nós não garantirmos a estas pessoas que estão em processo de recuperação uma atividade ocupacional... Perfeito. O que eu conversei com o secretário Fernando Estima, eu conversei com o prefeito Eduardo também. Existe a Lei 5.100, que é mais emprego, menos impostos. Eu conversei com ele ainda na sexta-feira, que se nós pudéssemos botar um adendo na lei, que a cada empresa que se instalar e pegar esses benefícios, é um grande passo, que possa destinar X% das vagas para usuários que estão em tratamento e estão saindo das casas terapêuticas, entendeu? Ou dos CAPs. Quer dizer, tu já consegue inserir na sociedade, pois o preconceito sobre aquele usuário é muito grande. Perfeito. Eu sei que eu tenho amigos meus que estão saindo de tratamento e as pessoas tendem a tirar fora, sair de perto. E a ideia não, é aproximar e dar força para continuar, pois ele está em tratamento o resto da vida. Perfeito. Ele é um ex-dependente químico, ele está em tratamento, entendeu? Ele, a qualquer momento, pode ter uma recaída. Então a ideia é o quê? É que mantenha ele na sociedade, que mantenha ele inserido e não fora. Muitas vezes até eles dizem que este considerado ex-dependente, na verdade, é um dependente em abstinência. Em abstinência, em processo permanente de recuperação. Tem um colega cada meu, dia é um desafio, né? Tem um colega meu E é assim mesmo. Hein, Robinho, tem um colega meu que está há 10 anos sem usar nenhum tipo de droga. Eu, para quem nos vê agora, eu não sou usuário de bebida alcoólica, sou qualquer tipo de droga eu sou contra. Cigarro, tal. Pois eu tenho as minhas convicções. Mas tem um colega meu que está há 10 anos sem tratamento. E ele fala que há momentos aqui em Pelotas que quando ele vai passar de carro em frente à Católica e ele vê as pessoas tomando cerveja, ele tem que dobrar a esquina, pois a ansiedade de ele usar a droga é um absurdo. Quer dizer, ele está 10 anos em tratamento. Quer dizer, então assim, ele vai passar o resto da vida se cuidando. E isso é o que eu não quero que nenhum colega meu perca. Eu não quero perder mais amigos para a droga, como eu já perdi. Entendeu? Eu tinha um colega que trabalhava na Câmara dos Deputados comigo, ele era usuário de cocaína, e nós descobrimos 2 meses antes de ele se internar, e numa depressão muito funda depois do tratamento, que eu fui para sua casa, acabou tirando sua própria vida. Então, a partir do meu mandato, eu quero que seja uma porta, entendeu? Apenas uma ponte que faça esse link entre nossos municípios e a secretaria que pode nos ajudar. Para quem acha que isso está longe da sua casa, pode não estar dentro, mas deve estar muito próximo, né? Muito próximo. Isso é fundamental. Me permita, eu queria aproveitar o gancho no que o Rafael sustentou. Isso é muito importante. O debate, veja bem, nossa primeira fase foi toda uma preocupação, toda uma justificativa em cima de quê? Sistema de saúde, instrumento de saúde, onde internar, onde desintoxicar. Ou seja, nós começamos a falar e nos preocupar, e esse é o grande déficit, já na consequência. Já nós falamos, a primeira fala, praticamente só da questão já da nível dependência química, que é uma coisa extremamente cara, trabalhosa, sem muitas garantias de resultados a curto prazo, exige muito fôlego, as famílias já estão doentes, junto com o doente principal, digamos assim, aquele que é dependente químico, as pessoas adoecem junto. Então, uma questão de inteligência nossa. Vamos trabalhar, o seminário vai trabalhar muito isso, é o mandato da nossa Senad, principalmente, vamos trabalhar a prevenção. Vamos ter uma consciência social, vamos ter informações fortes, contundentes, soberbas sobre droga, para que nós não caiamos
nessa fragilidade de usar substâncias E psicoativas. a escola tem participação fundamental? Nós temos uma ação especialíssima para escolas. Chama-se Capacitação de Professores da Rede Pública. Algo que no próximo semestre deveremos trazer para Pelotas. Nós vamos colocar professores da rede pública a fazer um curso de altíssima qualidade, curso que é ministrado a nosso pedido de Senad, a nossa encomenda, mas organizado e executado pela UNB, Universidade Nacional de Brasília, com um certificado de extensão acadêmica, ou seja, o professor aproveita inclusive para seu currículo, né, na sua carreira de professor, mas um curso altamente especializado para que o professor saiba lidar com mais especialidade esse tema da prevenção. E nós faremos isso não para um professor por escola. Cada escola tem que apresentar 5 professores. Ele não pode ser o paladino da justiça ali sozinho. Tem que ser um grupo, a direção da escola tem que aderir, a secretária municipal de educação tem que entender o processo, tem que mobilizar esses professores. Para quê? Para que nós não tenhamos o problema da droga. Para que as pessoas se esclareçam. Para que a professora tenha habilidade para trazer a pedagogia com sutileza. Eu dou um exemplo. Tu já contou bolinhas amarelinhas no primário, ou alguma coisa que o valha. Exato. A professora vai estabelecer uma conta, uma regra de 3, vai começar a inserir matemática, mas ela pode, com habilidade, estabelecer. Hoje em Pelotas, no fim de semana em Pelotas, nós tivemos 10 acidentes de carro. Todos os 10 com vítimas. Foi constatado que 5 desses acidentes, as pessoas tinham usado álcool antes de dirigir. Certo? Qual a proporção de acidentes que tinha o acidente e a droga presente? Quer dizer, uma regra de 3 simples, que vai dar metade, ou 50%, mas implicitamente tem o quê? Álcool, droga, acidente. Está entendendo a pedagogia? Nós contamos, mas não contamos bolinhas amarelinhas. Nós contamos algo mais produtivo, para a criança criar links. O professor de educação física vai dar atividade física, etc. Ele vai dizer, vai ensinar as regras do vôlei, as regras disso, e com habilidades ele vai falar. Há certas substâncias, por exemplo, como os anabolizantes, como os energéticos, etc., que as pessoas têm uma falsa sensação de que vão ficar fortes, etc., mas depois as consequências, ou seja, ele vai linkar o esporte, vai linkar as regras e vai... Essa é a habilidade, entendeu? Tu vai falar sobre geografia. Geografia e tal, mas o Brasil faz fronteira com o Paraguai, e esse país o vizinho, sabe, um povo ordeiro, trabalhador, mas lá eles têm uma cultura, tem algumas pessoas que plantam substâncias que invadem o nosso... Ou seja, tu pode falar de geografia e abordar droga, tu pode falar da história do ópio, tu pode falar de matemática, na educação física, ou seja, e aí vai a criatividade do professor. E falando de uma forma correta. Por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental, eu disse hoje na rádio e repito aqui porque eu acho interessante esclarecer. Prevenção significa conhecimento do tema. E não é conhecimento raso, é um conhecimento suficiente, soberbo. E aí tu perguntava, a nossa sociedade está convidada, ad eterno, a sempre estar debatendo, porque novas substâncias vão surgir. Novas modas vão surgir, novos desdobramentos vão surgir. Então a sociedade tem que estar sempre na mesma dinâmica, aprendendo e aprimorando. Vou dar um exemplo claro, que já é orientador a quem está nos assistindo. A mãe e o pai acham com seu filho adolescente um cigarro de maconha. O que aquele cigarro significa? Se tu não tem um aprofundamento técnico, e é possível, não precisa ser um alto especialista, mas isso tem que chegar às famílias. Tu tem que pegar a droga, e primeiro saber identificar, né? Pode ser com a ajuda da polícia, se tu não tem certeza, tu pode ir na delegacia, porque vai ver se é maconha e tal. E aí um processo pedagógico de pai e de mãe. Minha filha, meu filho, eu encontrei isso aqui, como que isso vem parar aqui? É do teu namorado, é do teu amigo? Quantas vezes tu usa, tu está usando há quanto tempo? Tem que fazer uma entrevista com a pessoa. É uma questão de carinho e de prudência e a abordagem correta. Aí o menino diria, mãe, isso aqui não rolou assim, eu conheci e tal, não soube dizer não usei ainda, ou usei uma vez só. A mãe não precisa se desesperar. Tem que acender todas as luzes, né? A vermelha, a amarela, inclusive a verde junto, tudo em alerta. Mas não é caso de internação. Tu não precisa superdimensionar o problema. Não precisa internar. Porque daqui a pouco tu toma uma atitude desproporcional e tu traumatiza. Tu joga pra longe a tua filha e teu filho. Então tu pergunta, isso aqui a gente usou uma parte disso na praia, no fim de semana. Ele é um usuário eventual. Fez uso recreativo de uma substância psicoativa, perigosa. Maconha, uma única utilização, pode startar esquizofrenia, e esquizofrenia não tem cura.
Depois tu te livra da maconha e fica eternamente esquizofrênico. Há pessoas que têm no seu DNA, na sua programação, uma fragilidade. E a maconha pode abrir essa caixa preta. Uma utilização só. Não é dependente. Isso. Vive sem a maconha, mas pode passar a vida toda esquizofrênico. Isso depende. Então, assim, ó, cada pessoa vai ser um caso. Cada pessoa pode estar numa velocidade, esquizofrenia, dependência. Aquela pessoa pode usar uma maconha e achar que aquela experiência é válida e passar por uma droga mais pesada. Quer dizer, o ser humano é uma caixa preta e nós temos que respeitar isso. E respeitar significa mantê-lo longe de substâncias psicoativas. Então, senhor pai, senhora mãe, tem que saber entrevistar para saber se ele é dependente. Dependente é o seguinte, ele confessa que usa todos os dias, que já usa há 2 anos, que não consegue viver sem. Ele é dependente. Aí é um psiquiatra junto com um psicólogo, um terapeuta, que vai desintoxicar, vai ter que ter medicação. É outra guerra, mais complexa. Ele confessou que fez uso uma vez só e que pretendia usar semana que vem. É prevenção, é conversa, é mudança de amizades, é cerco social com os pais dos outros amigos, etc. É um incremento do coletivo dele, é reforço, é diálogo. Não precisa desintoxicar, não precisa comprar remédio para ele. Ele não é dependente. Agora, para isso, o papel da família que é fundamental para conseguir esta abordagem, estabelecer esse diálogo, a conversação, né, para a identificação de todo esse problema. Sem dúvida. A família é fundamental. Fundamental. Vereador Rafael Amaral, quero agradecer a sua presença no Câmara Debate. Vamos acompanhar as ações, né, e tudo que vai sendo implementado pouco a pouco do programa, né, e desse próprio tema que vem sendo bastante trazendo conflitos, discussões, tensões, né, essa própria desestruturação a muitas famílias em nossa cidade e agora com essa abordagem na região. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Edson. E com certeza, o crack se começou em 80 e não se debateu. E hoje, então, nós estamos debatendo que uma próxima geração tem uma vida mais saudável do que a nossa. Coordenador Robson Robim, coordenador-geral da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, é possível vencer? Sempre é possível vencer. Essa é a grande mensagem. Sempre há esperança, as pessoas têm que se motivarem, as pessoas têm que acreditar no potencial do ser humano e essa é a luz que quem está dentro do problema precisa enxergar. Então, pedra na morte, cores escuras, caixão na sala, isso absolutamente é a política do terror. Nós temos que ter cores leves, mensagens fortes, alento, família e uma humildade do saber. Profissionais de saúde não solucionarão tudo. Profissionais da assistência não solucionarão tudo. Policiais não solucionarão tudo. Juízes, promotores. Mas todos juntos. E junto a sociedade, as famílias, vocês abrindo espaço, a gente se esclarecendo mutuamente, ouvindo todas as opiniões, aí sim vai criar o que eu chamo de uma textura social que vai dar a qualidade necessária para vencermos a droga. Muito obrigado pela sua participação e pela sua presença em Pelotas. Obrigado. Câmara Debate fica por aqui. Nós retornaremos numa próxima oportunidade com outro tema aqui na TV Câmara.